Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Empreende Macuxi, diretamente aqui da Folha de Boa Vista. Eu sou Marina Pascoaloto. E eu sou o Douglas Minuto. Hoje a gente vai trazer um tema assim bem leve, tranquilo, né? Uma coisa que muitos empresários precisam. Hoje, no tema de hoje, nós vamos falar sobre estresse no trabalho, né? Como lidar com toda essa pressão. E trouxemos aqui a querida Dresdre, né? Que é terapeuta holística e também fisioterapeuta. Dresdre, fala um pouquinho aí pra gente o que é essa terapia holística, o que você faz, diz um pouco aí da sua história. Sim, eu sou Dresdre Franco, fisioterapeuta e terapeuta holística. Sou formada há 18 anos como fisioterapeuta e há 10 anos eu atuo nessa área do holístico, que eu também chamo de energético, porque todos nós somos energia, né? Então, dentro desse padrão de estresse, que na verdade todos nós como seres humanos, em algum momento das nossas vidas, observamos, né, esse processo de tensão do estresse, como que a gente pode gerenciar isso de uma forma mais leve no nosso cotidiano, né? Isso que a gente vai estar buscando trazer aqui. E eu atuo, no caso, com 2 técnicas holísticas. Estava buscando aqui também explicar o que é o holístico, né? Holístico, no dicionário, se você for buscar, é como um todo. Então, o terapeuta holístico, ele busca olhar para o paciente, para o cliente, como um todo, né? Não adianta você chegar na empresa e querer organizar tudo se sua vida lá atrás está toda bagunçada. Se você não pratica uma atividade física, que é o básico, uma alimentação de qualidade, não toma água, não dorme direito, o estresse vai realmente imperar ali, você não vai conseguir organizar a sua mente para poder estar administrando uma equipe, né? Então, eu sempre falo, quanto mais a gente se organiza do lado de dentro, tudo fora se organiza ainda mais realmente. É engraçado você falando dessa parte de, tipo, a gente tem que cuidar mais dentro de nós. Hoje, isso aconteceu hoje, uma colaboradora nossa lá, a Cláudia, ela comentou, eu cheguei assim, oi, bom dia e tal, aí ela, nossa, o Douglas tem vezes que ele fala um bom dia que, né, chega animo, e tem vezes que ele fala um bom dia tão fraquinho, não sei o quê. Aí o cara parando pra pensar, realmente, isso pra você ver, às vezes a gente não tá no dia tão bom, né, e chega com aquela energia um pouco baixa, e as pessoas que estão ali, né, da sua responsabilidade, seus liderados, eles acabam sentindo isso também. E isso traz a importância de você sempre cuidar primeiro de você, né, para depois conseguir ali gerenciar toda uma equipe. Eu acho interessante essa parte, porque não é fácil. Você empreendedor hoje, com tantas dificuldades, tantos obstáculos ali, você acaba se estressando bastante. E se não cumprir, né, fizer um pouco dessa cuidando da alimentação, atividade física e tudo mais, a pessoa acaba cedendo. Não é mesmo, Marina? A Dresdre falou da questão do sono, que eu acho que é importantíssimo, o sono. Hoje de manhã eu estava lendo uma postagem de uma maratonista que eu sigo, e ela estava falando que ela tinha que ter entregue um treino hoje, tinha que ter corrido 20 quilômetros, mas ela acordou muito cansada e ela se permitiu dormir mais 1 hora e tentar fazer esse treino à noite, porque não adiantaria nada ela acordar e entregar o treino, de repente ia passar o dia que nem um zumbi, e acaba que o estresse vem, e quando você vê, você tá num estado de exaustão. Tem gente que acaba insistindo demais em produzir, eu quero uma alta produtividade, eu quero entregar o meu máximo, e quando ela percebe, ela tá num estado de exaustão, ela já ultrapassou a barreira do estresse, ela já tá num estado de exaustão, onde ela deita, descansa, passa o domingo na cama. Muitas vezes tem gente que, eu vou me permitir hoje, domingo, levantar meio-dia, e ela não descansa, ela não consegue mais descansar, que o estresse dela já virou exaustão.
E com isso também a pessoa não consegue mais tomar nenhuma decisão produtiva, infelizmente. Você, mesmo querendo, não consegue desenvolver. E 3D, como é que funciona assim, a terapia holística? Como é que você trabalha em cima das pessoas para evitar esse tipo de estresse? Certo. Cada terapeuta escolhe uma técnica da qual vai atuar, né? Eu atuo com 2 técnicas. Uma chama barras de axis e a outra terapia multidimensional. Atualmente eu tenho vários cursos, mas essas são as 2 que eu atuo. O barras de axis é uma técnica onde a gente toca em pontos específicos na cabeça do cliente ou paciente. E esses pontos, eles têm nomes que estão relacionados à nossa vida, como dinheiro, controle, criatividade, alegria, tristeza, sexualidade, corpo. Esses são os nomes das barras. Através desses toques, nesses 32 pontos, nós trazemos uma expansão de consciência, né? Então, está baseado no autoconhecimento, nessa busca nossa de como ser humano de se conhecer, né? Eu falo que às vezes a gente quer resolver a vida de todo mundo, mas a gente não para muito para resolver a nossa. Então, Barras de Axis é uma contribuição incrível de autoconhecimento, né? Pessoas que têm estresse, ansiedade, até dor de cabeça, dificuldade para dormir, recebem os benefícios dessa técnica, assim, de uma forma bem imediata. E é incrível a gente perceber que alguns pequenos detalhes de mudança trazem tanta expansão para a nossa consciência, para o nosso momento do aqui e agora, né? Eu falo que o Barras é como se... Às vezes a gente tem um celular que está com a memória toda cheia. A gente leva para o técnico e manda fazer um backup. Quando ele volta, a gente instala todos os aplicativos iguais, né? E parece que o celular está funcionando mais rápido. Então, o Barras faz isso. Ele ajuda a nossa mente a funcionar melhor, mais rápido no momento presente, né? É uma técnica que eu amo atender, é incrível atuar com ela. E as pessoas que recebem também têm muitos benefícios. A terapia multidimensional já é uma técnica onde a gente inicia com uma meditação guiada. Ela atua através do nosso chakra cardíaco, que é um ponto energético do nosso corpo, que está relacionado às energias do amor e traz esse equilíbrio. A pessoa recebe uma boa intenção de cura a partir do chakra, né? Então, todas as pessoas que se permitem passar, né, com uma mente aberta, compreendendo que no aqui e agora, a gente tem que, às vezes, parar, tirar um momento dentro da correria do dia a dia para ter o seu momento, elas têm muitos benefícios no pós, né? E eu também, como fisioterapeuta, atuo com as massagens, que para mim hoje também são processos energéticos, né? O toque. Tem muitas pessoas, às vezes, que não têm esse processo do toque. Então, uma massagem também ajuda muito a aliviar o estresse, gerenciar todos esses processos tão intensos e, às vezes, pesados da correria do dia a dia, né? E eu estava comentando anteriormente com a Marina que, inclusive, eu estou levando para empresas a Quick Message, que são massagens mais rápidas, de 10, 15 minutos para os funcionários, né? O empresário também pode se permitir ter esses 15 minutos. E pela minha experiência, que uma empresa em que eu já estou há 4 meses, teve, por exemplo, uma das funcionárias que na primeira vez ela não aguentava o toque e cada funcionário tem o direito de uma vez por mês lá nesse momento, né? E hoje ela já consegue sustentar o toque e gosta e fala o quanto foi importante aquele primeiro momento dela, que também é uma parte de autoconhecimento e esse momento de alívio, né? Muitos chegam, nossa, hoje eu já estava cheia de dor aqui no pescoço, aqui nos ombros, e só de vir aqui eu já tô mais aliviado, meu dia já vai ser muito melhor. Uau, né? Então, existem pequenos detalhes que tanto o empresário quanto os funcionários podem estar recebendo, que são importantes e que fazem sim a diferença em todo o contexto de produtividade, de entrega, de tudo, né? É bem emocionante. Como seu a gente relato estava desse. falando, né? Tipo, você estressado não consegue fazer nada. Fala coisa que não deve, faz coisa que não deve. E outra,
Tem você empresário e imagina você também oferecer isso para os seus colaboradores, seus funcionários. Além de ter ali um benefício, poxa, olha o diferencial da empresa. Pô, a empresa ela está oferecendo ali um momento de relax, né, de massagem, de fazer uma terapia holística e ao mesmo tempo o funcionário ele vai sair satisfeito porque, poxa, vai dar uma relaxada e vai conseguir tomar as decisões melhores no seu trabalho. Eu acho que a gente precisa compreender que somos seres humanos, ainda não somos máquinas, né? Exato. Ainda bem, eu acho. Então existe essa importância. Às vezes você tira aqueles 15 minutos e depois você ganha muito mais em várias outras produções, né? Eu estava comentando também antes que em um atendimento meu, quando a gente encontra os bloqueios da vida, aí também isso faz expandir em muitas áreas. Então, um cliente que veio para receber o atendimento de barras de axis, eu observei no contexto dele que havia um bloqueio com relação à infância, onde ele tinha passado por um acidente, o pai havia brigado com ele, e eu perguntei para ele, e agora, como adulto, se isso acontecesse, o que o seu pai faria? Aí ele não iria mais brigar comigo. Então, essa memória lá da infância estava impedindo que ele colocasse voz nos processos dele atuais, na empresa em que ele já exercia um papel de liderança, impedindo que ele recebesse muito mais, né? E eu falei para ele, olha, você precisa colocar suas ideias para jogo sem medo. Isso já passou, ninguém mais vai brigar. Se permita colocar suas ideias e todo o seu potencial, a sua criatividade para jogo. E isso faz com que a pessoa, né, observando um pequeno detalhe, possa expandir ainda mais. Isso é através de um trabalho contínuo, né? Você não descobre a primeira sessão que muita gente acha. Primeira sessão, vou sair daqui 100%. Não, tem que sempre manter, né, aquela rotina de ir lá fazer um pouco, tanto com massagem, a terapia holística ou qualquer outra coisa que possa aliviar seu estresse, que existem várias outras formas. Isso. O movimento da vida pede exatamente movimento, né? E não tem como a gente ligar e desligar. Eu sempre uso também uma frase nos meus atendimentos e nos processos de meditação guiada. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Não se atrase, não se deixe para depois. Então, muitas vezes a gente quer organizar a vida de todo mundo e esquece da principal, né? Então, existe essa necessidade de olhar assim para dentro, de colocar, como você falou, né? Procurar algum processo que ajude a se equilibrar. Sem equilíbrio interno, nada mais vai acontecer ao redor. Hoje um tema que está muito em voga é a questão da produtividade. E ao mesmo tempo em que as pessoas se exigem ser produtivas, elas procrastinam muito. Em parte por conta do vício em redes sociais, né? Querendo ou não, as pessoas estão viciadas em dopamina, né? Tá ali rolando a tela, não me interessou, rola a tela. Então as pessoas estão cada vez procrastinando mais e através do autoconhecimento elas podem transformar a sua vida, né, se libertar de vícios e se tornarem pessoas mais produtivas. Eu tenho cada vez mais, esses dias comprei um curso bem legal sobre procrastinação e eu descobri dentro desse curso que eu sou uma pessoa muito organizada. E o meu escritório estava bagunçado, porque a gente lá na empresa, a gente está constantemente em obra. Então o meu escritório estava muito bagunçado. E eu descobri dentro desse curso, né, me conhecendo, que eu não conseguia produzir por conta da bagunça em volta. Dava aquela agonia, né? É a mesma coisa da sensação de casa limpa. Né? Parece que você fica mais, nossa, querendo fazer alguma coisa produtiva. A casa tá suja, parece que a energia fica baixa, tu não quer fazer nada. Eu vou trazer um processo aqui, né? Que inclusive isso eu aprendi numa terapia com psicóloga, né? Eu tava passando por um processo não muito legal, bem bagunçado a minha vida. E ela virou pra mim e falou assim, enquanto a sua mente não estiver organizada, tudo ao seu redor vai estar bagunçado também. Então você mesmo falou, lá na empresa sempre está em obra. Então enquanto tiver sempre essa obra, vai ser mais desafiador estar organizado ali dentro.
Mas sim, um ambiente mais organizado traz mais eficiência para tudo, né? E aí, como você falou, eu sou organizada, então mais ainda desafiador para você é ter eficiência nesse ambiente, né? Eu também sou muito organizada e eu fico bem... Eu tô começando a me organizar. Tô criando vergonha na cara. Então, poxa, é um negócio, o Google Agenda. É um negócio que eu comecei a usar agora, que existe há anos. E o quanto isso me ajudou a ter uma organizaçãozinha, como às vezes eu marco algumas reuniões e tem treinamentos. E não dá pra você deixar tudo anotado na cabeça. Eu fazia isso antes. E o que acontecia? Ficava ansioso. Às vezes esquecia de uma reunião, às vezes me atrasava. Depois que eu comecei a usar, né, essa ferramenta para controlar essa minha agenda, não aconteceu mais isso. Então, muitas vezes, até o cliente esquece da reunião, porque a gente marcou daqui a 2, 3 semanas, eu mando mensagem antes, aí, esqueci da reunião. Aí consegue juntar. Isso está sendo maravilhoso. Claro que a gente não pega, eu vou começar a ser organizado. Pô, acordei hoje 100% organizado. Não é assim. Eu comecei, inicialmente, arrumando a cama, passando uma vassourinha no quarto todo dia, deixando uma louça ali sempre limpa, no escritório deixar a mesa sempre organizada, até mesmo a tela do computador, né? Tem muita gente que deixa uma porrada de atalho lá, eu já não gosto muito. Isso vai me ajudando, vai deixando a minha mente mais limpa, que eu acho que é a importância de você tentar limpar, que é o que a teoria holística traz. Né, como você mesmo disse, tem ali os aplicativos dentro da cabeça, a gente só tem que dar uma limpadinha. Isso, para estar mais presente e organizado, justamente evitando os processos de estresse, né? Quanto mais organização, menos estresse, né? Exatamente. E você, Marina? E aí, anda muito estressada? Eu sou naturalmente estressada. E o que tem me ajudado muito é o exercício físico e dormir bem. O sono, pra mim, faz muita diferença. Inclusive, nós, mulheres, também sofremos muito com a TPM, né? Eu, por exemplo, tenho. Não é porque eu tô falando aqui de todo esse não estresse que eu também não passo por processos, né? Esses dias um recepcionista me pediu uma coisa e eu tava na TPM, eu achei um absurdo. E eu, meu Deus, você está me pedindo isso? E depois eu parei e pensei, meu Deus do céu, eu vou embora. Então, existem exercícios respiratórios bem simples que já ajudam também a gente compreender, né? E a parte do autoconhecimento, nesse sentido da TPM, é importante nós, como mulheres, observar o nosso ciclo e quando perceber qualquer mudança de que está chegando próximo desses dias, a gente buscar já ter um certo controle, porque senão depois a gente também fala algumas coisas, faz, que depois se arrepende, né? E... aí, então, eu também dou, né, no caso das aulas de meditação guiada, que é justamente trabalho essa parte respiratória. Então, antes da meditação guiada em si, a gente faz um pouquinho de exercício de alongamento, de percepção. Existem algumas partes do nosso corpo que a gente nem percebe que existem, né? E quando a gente faz um alongamento mais específico e presente, a gente percebe aquelas partes. E aí o exercício respiratório, gente, é muito fundamental e a gente não respira correto. Quando a gente fala assim, puxa o ar profundo, você puxa o ar aqui na caixa torácica, né? E na verdade, essa é a musculatura acessória. A nossa musculatura respiratória principal é o diafragma, ele fica aqui embaixo. Então o correto é a gente expandir o abdômen, colocar o umbigo lá para fora, colocar o umbiguinho lá para dentro, para justamente estar expandindo a musculatura correta. Então, a gente não usa a musculatura correta da nossa respiração. Quando a gente trabalha uma respiração presente, nossa, já faz muita diferença para essa parte do estresse. Olha, de verdade, faz total, porque aí oxigena também todo o nosso cérebro, todo o nosso corpo vai estar recebendo aquela nutrição diferenciada, né? E quando você faz o exercício em si, você esquece quando você para respirar consciente, você esquece de qualquer outra coisa. Então, a sua mente fica presente ali na respiração. É incrível, um processo simples, mas que faz total diferença, né? E que ninguém dá devida importância, né? É aquele famoso contar de 1 até 10 pra não matar ninguém. Exato. Respira. Dá uma respirada e sempre dá aquela aliviada, né? Eu não... Assim,
uns tempos atrás, né, lá pro ano 2022 a 2023, aconteceram... Sabe aquele negócio quando começa a acontecer uma enxurrada de problema ao mesmo tempo? As coisas estavam indo bem, papai do nada, pô, chegou um problema dali, outro daqui. E começa a dar aquela ansiedade, aquela preocupação, aquele estresse, daquela pressão de ter que resolver e tudo mais. E a gente acaba se deixando levar por isso e começando a ser rude com as outras pessoas. E é isso que às vezes até me dói um pouco. Às vezes eu tô num momento de estresse e eu tô precisando de algo com urgência e eu acabo falando o que não devia. Aí lá vai eu no outro dia com o rabinho entre as pernas. Pô, desculpa por ter feito isso e tal. Eu errei. Oxi, eu peço desculpa demais. porque, cara... Infelizmente, né, dívidas são um negócio que trazem muita preocupação. Tiram o nosso sono. Tiram o nosso sono. Se a gente não dorme bem, aí acabou tudo. Acabou tudo. Então, eu até li um livro que eu gostei muito, foi o momento certo, né, que eu li esse livro, que é um livro do Dale Carnegie, que é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Ah, eu já li. E ele dá algumas dicas lá de, poxa, às vezes eu tô extremamente preocupado com uma coisa que nem aconteceu ainda. A palavra preocupado, se você for ver, é se ocupar previamente, né? Então, você está se ocupando previamente, lá na frente você percebe, nossa, mas eu consegui resolver tudo e nem foi tudo isso, né? Muitas vezes eu vou olhar ali pro ano passado, poxa, o que aconteceu em certas situações... Sobrevivi. Tá tudo normal, do mesmo jeito, por que eu fiz aquela loucura toda? E justamente por quê? Porque eu não estava buscando formas de controlar aquele estresse, né? Como existem a psicologia, a terapia holística, eu gosto particularmente muito dos livros, então às vezes eu estou num certo momento, então eu pego, comprar um livro para essa situação. E isso me ensina muito. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento, a gente sempre olhar para dentro de si, antes de julgar o outro, né? Muitas vezes acontece com todo... A gente reclama muito aqui, né, Marina, também, do governo, de não sei o quê, de imposto e isso. E a gente acaba sempre terceirizando essa culpa, né? De todos os problemas que acontecem com a gente terceiriza. Culpa do colaborador, culpa do governo, culpa do cliente que não pagou. E, querendo ou não, poxa, como é que a gente vai controlar algo que está fora do nosso alcance? São outras pessoas, então a gente tem que trazer essa autorresponsabilidade. Fala, eu tô estressado, eu tô puto por causa de tal coisa. Não, você tá puto porque você não sabe controlar o seu estresse. Não olha pra dentro de toda a sua fala, tem duas advertências, digamos assim. Novamente a palavra reclamar. É clamar que se repita. Então, quanto mais eu reclamo, mais o universo entende que eu quero que aquilo se repita. Então, a gente precisa observar o que a gente fala, o que a gente pensa, qual é a nossa voz de comando para nós mesmos, né? Então, evitar o reclamar, né? Toda vez que eu pensar em reclamar, pensar, como eu posso solucionar isso? Qual a solução? Qual o processo que eu posso utilizar aqui de solução ao invés de reclamação, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que provações, problemas fazem parte da vida. Então, realmente, é bem como o Douglas falou. Tem momentos da nossa vida em que acontecem uma coisa atrás da outra, e querendo ou não, por mais que a gente não verbalize isso na nossa mente, poxa, a gente fica, poxa. Então, evitar ao máximo para não atrair mais. E nessa situação entra muito o ego, que às vezes você, poxa, mas eu não mereço isso, mas eu fiz isso, e por que está acontecendo isso? Então o ser humano, ele gosta de ter sempre o ego dele inflado, e o autoconhecimento nos ensina. Eu li um livro bem bom, depois que eu li esse dos problemas, eu li um livro que diz que o ego é o seu inimigo. Então, às vezes, você pode até não reclamar, mas você pensa ali, poxa, mas por que está acontecendo isso? Então, eu sempre quando começam a acontecer sucessivos problemas, eu penso, poxa, tá vindo uma coisa muito boa.
Tá vindo uma coisa Depois da legal. tempestade vem a calmaria, né? Essas provações estão acontecendo porque vai vir uma coisa muito boa. E realmente sempre vem. Eu Legal, sempre a forma coloco de como pensar. fase. É tipo uma fase. O Mario, sabe o Mario? As fases não vão ficando mais difíceis. então é na vida. Não é que vai ficando mais fácil. É eu que vou aprendendo com isso e vou ficando mais forte a cada situação. Então, às vezes é o momento. Você precisa passar por esses tipos de dificuldade para crescer, para evoluir. Agora, passar a dificuldade, você fica reclamando, se preocupando, com ansiedade e terceirizando, que é o que o ego entra muito, né? Tipo, eu hoje na posição de gestor e de líder, eu sempre penso nisso. Poxa, eu não quero deixar que o ego invada a minha pessoa e ache que o meu trabalho é o mais importante. As minhas preocupações são as maiores. Os meus problemas são mais difíceis de resolver. Eu. Não, cara, líder não é assim. Um empresário que comanda pessoas, ele não tem que trabalhar dessa forma, ao meu ver. Eu vejo que o ego e a vaidade, ela atrapalha muito o empreendedor na hora de tomar decisões assertivas. O que a Marina usou dessa frase, né? Vai melhorar, vai passar. Nas terapias holísticas, a gente chama de mantras. Então, os mantras são frases positivas que contribuem para que a gente saia do processo do que está tudo errado, né? E na técnica de barras de Axis, um dos mantras principais é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E aí a gente ensina, né, quem passa pelo processo a utilizar essa frase 10 vezes pela manhã ao acordar e 10 vezes à noite antes de dormir. E mágicas vão acontecendo, processos lindos vão acontecendo quando você utiliza os mantras de forma correta e positiva. Ah, não, vou só falar isso aqui, não vai dar certo em nada. Realmente, não vai dar certo em nada. Então, você usa os mantras de forma positiva, né? E quando muitas situações desafiadoras estiverem acontecendo, a gente precisa se perguntar, principalmente, qual é o que eu tenho que aprender com essas situações, né? Eu sempre falo assim, se eu não perco, eu aprendo. Então, se eu acho que eu estou perdendo muito, o que eu estou aprendendo, né? Porque a partir do aprendizado a gente vai mudar a nossa forma de agir, né? Qual é a ação que eu vou tomar aqui para que isso não volte a se repetir? Circunstâncias que se repetem, elas querem mais ainda ensinar a gente, né? Então, o que essas circunstâncias que estão se repetindo na minha vida, na minha história, não só na empresa, mas na vida pessoal, independente de como for, de onde for, o que essa situação quer me ensinar? Se eu não ganho, eu aprendo. Adorei, maravilhosa essa frase. Uma outra frase que eu gosto muito é: eu começo com o que eu tenho, de onde estou e como eu posso, né? Então, às vezes, a gente, como... eu não sou uma grande empresa, mas eu me considero uma empreendedora. Às vezes, a gente quer tudo já começar grandioso, né? E cada passo é importante. Então, de onde a gente está, com o conhecimento que a gente tem, como a gente pode, a gente consegue, sim, vencer e chegar em lugares incríveis, né? Fazem 6 meses que eu voltei a morar em Boa Vista, eu sou daqui, mas eu passei 4 anos morando em São Paulo e 6 meses que eu voltei. E lá eu usei isso para criar um evento chamado Medita e Eleva, onde as pessoas que participavam desse evento, elas davam alimentos não perecíveis para doação, e eu comecei a ir no lugar onde eu estava, que era muito simples, com 15 pessoas, que era o que cabia. E antes de eu vir embora, eu realizei o evento lá para 35 pessoas, todas fazendo as doações, a gente podendo ajudar outras pessoas. E ali eu me conheci como uma professora de meditação, que antes eu não me julgava capaz, e que pode ajudar as pessoas a se transformarem, a trazer esse autoconhecimento, todo esse conhecimento que há tantos anos eu venho estudando pode assim transbordar, né? Então, a importância da gente reconhecer quais são as nossas características positivas,
né? Isso também vai fazer com que o estresse seja melhor. Observar se aquilo que eu trabalho realmente eu amo, se toca em mim, vai tocar em outras pessoas. A importância da gente descobrir qual é o nosso propósito real aqui, né? Então, óbvio que todos nós queremos ganhar dinheiro, porque a gente precisa para viver. Mas como esse fluxo do dinheiro que está entrando para mim e para todos os meus colaboradores, as pessoas que estão na empresa, como que isso tudo está sendo realmente um propósito de vida, né? Então, às vezes a gente precisa analisar isso também, né? Sem um propósito, eu acho que você não tem um caminho a seguir. Eu sou o cara a favor do propósito que tá, beleza, tem um objetivo único, aquele objetivo macro. O que você quer para sua vida? E aí eu realizei o Medita Eleva com outro nome aqui, que foi Eleve-se, para 100 mulheres aqui em Boa Vista, né? Então, comecei com 15 e cheguei a 100. Então, quantas possibilidades estão escondidas atrás dos nossos pequenos grandes sonhos e atrás do nosso coração quando a gente decide ouvir ele e entender qual é o nosso propósito aqui. Existe uma dinâmica que eu uso nas minhas aulas também de meditação guiada, que é você anotar 5 defeitos e 5 qualidades suas. E observar que as suas qualidades são as suas potências, né? Quando a gente não coloca a nossa potência para jogo, nós nos tornamos egoístas, né? E os nossos defeitos, eles são tanto quanto importantes. É para eles que nós também devemos olhar e observar como podemos melhorá-los, né? Ou deixar pelo menos um pouco mais equilibrados. Esse reconhecimento também vai ajudar a gente a gerenciar o nosso estresse, né? Conhecendo o que eu tenho de potência e o que eu tenho de não tão potência assim. Uma vez, em um atendimento de barras, eu perguntei ao final da minha cliente 2 qualidades dela. E ela olhou pra mim, começou a chorar e falou, eu não sei. E era isso que eu ia falar. Se você me colocasse pra escrever numa folha de papel agora, 5 qualidades, 5 defeitos, eu ia demorar umas meia hora pra escrever. E muita gente não tem isso. E eu já vi muitas pessoas falando, poxa, tem ali suas qualidades, seus defeitos. Você tem que entender. Isso é uma forma de te enxergar e conseguir ver onde você precisa melhorar e onde você tá indo bem. Já É fica a base de dica do aí. autoconhecimento, é uma base, né? Já fica de dica aí pra nossa audiência. Façam em casa esse exercício. Isso aí, vai ser muito lindo, gente. Uma coisa bem legal que você falou, Deise, é sobre você não acreditar na sua capacidade. Eu presenciei essa semana uma funcionária lá na empresa. Ela precisou mudar de setor porque ela estava com umas dores na mão, então a gente preferiu mudar ela de setor para não agravar. E um funcionário do setor que ela foi transferida entrou de férias. E a gente ficou assim, ai meu Deus, será que ela tem a capacidade para cobrir as férias? Começamos a treinar previamente ela. E ela, não gente, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. E o funcionário entrou de férias e ela tá saindo muito bem. Então a limitação estava na cabeça dela. E até elogiei lá no grupo dos funcionários. Falei, olha, gente, parabéns, a fulana tá se saindo muito bem. Não queria, mas tá tirando de letra a função. Um outro processo que pode acontecer muito com o empresário é ele não gerenciar, né? Não colocar a função para as pessoas e colocar tudo para ele mesmo, né? Não, só eu sei fazer do jeito certo, né? E isso sobrecarrega ele. E aí reconhecer na sua equipe, justamente, até uma dinâmica como essa é muito interessante do empresário fazer com seus funcionários, quais são os meus defeitos e as minhas qualidades, até para que ele tenha um entendimento e um conhecimento de como ele pode agregar aquele funcionário em cada etapa do processo dele. Vou adicionar esse tópico à próxima reunião, interessante mesmo. Né? E assim, ele poder utilizar aquele funcionário da melhor forma possível dentro da empresa dele. Foi isso que vocês fizeram, né? E até trouxe isso. Nossa, imagina essa pessoa reconhecendo o potencial dela, o quanto ela tá feliz, o quanto ela chega em casa diferente, o quanto ela chega transformada. Ela foi ouvida, ela tava com uma dor. E aí você,
né, colocou ela num outro lugar que de repente, então ela se sentiu valorizada. Eu sempre falo que nós, como seres humanos, nós buscamos e queremos sempre ser vistos, amados e respeitados. Então, para que o próprio empresário seja respeitado, ele também tem que respeitar as pessoas que estão colaborando com ele para que ele possa crescer. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Você contribui e você recebe. Claro que às vezes tem um certo limite, né? Cada um tem a sua função. Porém, é importante, né? Ser visto. Eu achei muito legal esse formato, né? Que você adotou aí. E eu gostei também da ideia, né? De fazer a meditação guiada, fazer a quick massagem, porque querendo ou não, até comentei isso semana passada, fala-se muito em segurança do trabalho, em questão de EPI, de não ter um ambiente que ofereça risco para o funcionário, mas e a saúde mental dele? Você está cuidando da saúde mental do seu funcionário? Ele está com problema no casamento? Eu não sou uma pessoa muito observadora. Só que às vezes tem um funcionário lá que trabalha muito tempo com a gente, então a gente conhece pela expressão, já tem anos. E esses dias eu cheguei e eu falei, nossa, o que aconteceu? O meu ex-marido tá no hospital, no caso foi uma funcionária. Meu ex-marido tá no hospital, aí tem uma outra também que trabalha há muitos anos, problema no casamento, então a gente, querendo ou não, isso acaba atrapalhando no desempenho da pessoa, não tem como ela desligar um interruptor ali ou guardar numa gaveta. Hoje é um outro assunto que está muito em voga, a questão da saúde mental. E os empresários, eles têm que começar a olhar muito para isso, porque já você perde uma ótima pessoa porque você não está prestando atenção, né? Não está dando aquele ambiente saudável para ela. E é uma coisa que a gente tenta, pelo menos... Tem que se esforçar. Tem que se esforçar bastante para trazer esse ambiente de trabalho sustentável. Não, às vezes tem um ambiente de trabalho sustentável. O que acontece é que ela está com um problema em casa, ou um problema psicológico, e ela não sabe lidar com isso. Ela não Agora sabe imagina a pessoa que tem esse, porque são às vezes algumas dificuldades que aquela pessoa está passando, né, que realmente não tem o que você fazer. Agora imagina, ela passa por essas dificuldades, chega no ambiente de trabalho e é pior ainda. Como é que não vai ficar a cabeça dessa pessoa? Entendeu? Entendi, faz sentido. É complicado. E, Deise, deixa eu te perguntar uma coisa. Como pra gente ir pra teoria holística, né, você acha que qualquer um, ou quando só o empresário tá com aquele jatique já se tremendo todinho assim, já de tanto os cabelos caindo, ficando branco. Quando você acha que realmente é necessário uma pessoa procurar esse tipo de terapia? Então, na verdade, eu acho que a gente deveria, a vida inteira, ter aprendido o mover da nossa força de energia, do nosso campo, do autoconhecimento, né? Mas a gente nunca teve isso na escola, né? E então, quanto antes o despertar aconteça, quanto melhor é para cada célula do nosso corpo, para nossa mente, para o nosso emocional, para nossa saúde de forma integral, para nossa vida mesmo, né? O quanto antes. Corre! Ainda mais você que tá com chique, né? Inclusive, já tem mais de mês, né, que eu... Olha, eu indico também, às vezes a pessoa, não, mas eu não tô querendo ainda ir num atendimento com você, ou então não quero fazer uma aula de meditação guiada, nem nada assim presencial. Hoje, a gente tem uma facilidade muito grande de acesso, né, em vários aplicativos, como o Spotify, o YouTube, que tem, inclusive, meditações guiadas, que começam, às vezes, a partir de 2 minutos. A gente, de repente, aprende, todo mundo fala assim, mas eu não sei meditar, não. É o que todo mundo me fala, né? E eu falo, gente, eu também não sei, por incrível que pareça. Mas a meditação guiada, ela me ajuda. Ficar só sentado em silêncio não é interessante para mim. Mas ouvindo e sentindo todo o processo é agradável. Então, no YouTube, eu indico muito o canal da Raíssa Zocal e da Camila Zen, que são 2 pessoas que já atuam há bastante tempo com o processo de meditação guiada.
E elas têm, na Raíssa Zocal, no canal dela, tem até de 2 minutos, 5 minutos de meditação. Então, se você faz 2 minutos em 7 dias da semana, você já fez ali seus 14 minutos, é melhor do que nenhum. E você ganhou em autoconhecimento, em presença, em exercícios respiratórios, em processos que vão te ajudar, sim, a não viver, a não precisar passar por tudo isso que você falou. Ficar, né, com o seu corpo, a sua musculatura te falando. O nosso corpo fala. E quando a gente começa a sentir, a ter esses sintomas, como alteração até do nosso intestino, do estômago, né, azia, refluxo, tudo isso é um formato de estresse que o corpo está sinalizando. E a gente não para ouvir, mas o nosso corpo fala a todo momento. A própria insônia é uma forma de comunicação do nosso corpo. Nós, num contexto geral, perdemos muito também a nossa comunicação com a natureza, né? Eu falo, é muito importante, isso, né? Isso é holístico, gente. A gente faz parte da natureza, é como um todo. Então, a gente vem num ambiente como esse aqui, que tem a cerâmica, o cimento, a gente tá, né? Sai daqui e entra no carro que tem a borracha, que passa pelo asfalto. Aí a gente chega em casa, pisa na calçada, entra dentro de casa e ali a gente, entre aspas, está protegido. Concorda? Mas a gente não olha mais o sol, não tem mais vitamina D, que tá aí, ó, naturalmente disponível pra gente. A gente não olha mais a lua, a gente não sabe mais nada, né? Não faz uma caminhada na natureza, qualquer lugarzinho ali, né? Só pra pisar um pouquinho no mato. Então, às vezes a gente acredita que são... Isso aqui eu tô dando exemplos simples de como você pode se conectar. É claro que eu vou ser muito feliz de receber todo mundo que tá aí assistindo nos meus atendimentos, nos meus processos, ou me convidando para ir na sua empresa, fazer a massagem ou a meditação guiada. Eu dou aula de meditação guiada 1 vez por semana. E também amo, eu falo que é um processo que às vezes eu como professora tô passando a aula, mas é mais às vezes para mim até do que para as pessoas que estão ali, é incrível. Mas existem essas possibilidades, você se conectar com a natureza, você entender que você é natureza e que isso faz sim um gerenciamento do estresse. Você colocar uma meditação guiada de 2 a 5 minutos por dia vai sim fazer diferença, é só testar. Você utilizar os mantras, a respiração, um alongamento, você estar presente em quem você é. Você ter, às vezes, um caderninho onde você anote os seus sentimentos, as suas emoções, e você consiga ir organizando. Por que eu senti isso? Da onde isso vem, né? Então, e se permitindo também receber os mais diversos atendimentos de profissionais incríveis, que inclusive aqui em Boa Vista a gente tem. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer atendimentos online. Então, existe sim, mas a gente precisa buscar. Primeiro, se abrir para entender que precisamos e depois buscar. Porque tem muita gente também que tem aquele preconceito. Meditação não funciona. Teoria holística é isso, né? Misticismo, E tá tudo acha bem. que tá tudo bem assim, né? A pessoa, ela vai estar, querendo ou não, se autodestruindo aos poucos, né? Não, mas eu falo assim, que tá tudo bem, porque ela tem a opção de escolher outros atendimentos, sim, né? Outras formas, é como eu tô falando, vai na natureza, vai assistir um pôr do sol, isso já vai, assim, na presença, não no celular, olhando o sol e olhando o celular, não. Tirar uma foto pra postar. Em presença, de fato. Né? Independente de qual seja a religião que a pessoa pratica, realmente praticar de todo o seu coração, fazer essa autoanálise das qualidades, dos defeitos, do que pode melhorar, né? De observar o quanto já evoluiu, porque às vezes a gente não percebe, a gente esquece de ver, né? Às vezes eu pego meu celular e olho umas fotos bem antigas e eu olho e falo, nossa, como eu já evoluí, e a gente esquece de se parabenizar, né? Existe uma técnica chamada Ho'oponopono e nela existem 4 frases, que é: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E nas minhas aulas eu gosto muito de exemplificar isso da gente falando pra gente mesmo, né? Porque a gente quer sempre ouvir um eu te amo, um sinto muito, me perdoe, do outro.
Mas a gente não fala isso pra gente. Porque tem muita coisa que a gente tem que muitas vezes falar pra gente mesmo. Me perdoe por ter aceitado tudo isso. Né? Me perdoe por ter carregado tudo isso por tanto tempo. Né? Chegar na frente do espelho e falar, nossa, eu te amo. Pra você mesmo. Isso também faz diferença. E se você fizer em presença, você vai sentir. Vai sentir, é um negócio diferente mesmo. É interessante. Não, eu me sinto diferente no dia que eu faço a meditação. Eu gosto muito dessa. Faço no carro, indo para o trabalho. Quando eu consigo levantar mais cedo, porque agora estou indo fazer exercício de manhã, então teria que acordar mais cedo para fazer uma meditação ali de 20 minutos. E a gente percebe a diferença na maneira como a gente conduz o dia quando a gente faz uma meditação, ou até mesmo sentar na cadeira, escutar o passarinho, sentir o sol um pouquinho, pisar na grama. Não tem hoje em dia tem gente que tem o quintal todo calçado, às vezes nem tem quintal. Então pega ali, não tenho como pisar numa grama, pisar num quintal. Vou mexer na terra de uma plantinha. O ser humano com o tempo foi perdendo o contato com a natureza, como você falou. Então não gosto de planta, então não sei. Então. E Marina, por incrível que pareça, eu também já fui um cara da meditação. Então eu comecei assim, dessa mesma forma, né? 2 minutos e tudo mais, até chegar uma época que eu tava fazendo, chegava a fazer 15 minutos. E começa a ficar mais fácil com o tempo. Isso. Só que parece que acabou o estresse, eu fiquei mais de boas, aí eu parei de fazer. Né? Sempre aquela autossabotagem. Mas foi uma coisa que me ajudou muito, inclusive com sono. Né? Às vezes eu tava com insônia e tudo mais, de 1h30 da manhã, 2h da manhã, eu pegava, vou dar uma meditada aqui. Aí eu ficava e tal, daqui a pouco deitava, colocava a meditação guiada, deitado mesmo. Eu só acordava no outro dia. Falei, opa. Existem também... O nosso corpo, ele é 70% água, né? E existem algumas frequências, e inclusive também nesses canais de sons, tem várias frequências direcionadas para cada coisa, né? Frequência da abundância, da felicidade, do amor, enfim. Você pode escolher também uma frequência e colocar ela para tocar, inclusive na sua casa, para que o ambiente fique mais equilibrado, né? E as frequências é incrível, você coloca e quando você realmente se permite sentir aquilo ali, tudo vai mudando. Nos meus atendimentos de massagens, eu gosto muito de colocar e eu acho bem incrível. Então, é outra forma simples que você pode colocar, às vezes, bem baixinho, até quando tá ali no computador, coloca bem baixinho que já vai equilibrando todo o ambiente e o seu corpo, o nosso corpo também. Uma explicação muito bacana que eu gostei, que me deram sobre a meditação, é que você basicamente pensa de 2 formas. O teu corpo, ele pensa de 2 maneiras. A primeira é com a mente. E a segunda são com as sensações do corpo. E quando você está fazendo essa meditação, é justamente para você parar de pensar com a mente, tentar deixar ela em branco e começar a sentir as sensações. E com isso você se acalma e traz todos aqueles benefícios que a meditação traz. Eu achei muito bacana essa explicação, porque a gente esquece de pensar com o nosso corpo, de sentir o estômago, que diz que é a segunda mente do corpo, que é tão importante quanto. A gente esquece de olhar para esses lugares. E como você falou, não é normal você pegar no sono e 2, 3 horas depois você despertar. Então isso significa que a sua mente não está conseguindo desligar. E quando a gente dorme, o cérebro, ele processa tudo que a gente viveu durante o dia, né? E separa, isso aqui eu vou guardar, isso aqui eu vou jogar fora. Quando você não consegue desligar a sua mente, você vai acordar no outro dia com muito mais informação do que você foi dormir. Então, a gente precisa desligar, a gente precisa encontrar uma maneira, seja através da meditação, seja através do exercício físico, seja através escutando um louvor, lendo a Bíblia, porque vai chegar um momento em que, hoje eu vejo tanta gente com insônia, e eu fico assustada. Muito por causa das telas também, né? Eu já tive insônia em um período da minha vida, às vezes acontece, a gente tá muito preocupado,
E aí eu procuro, nesse dia, não ir trabalhar pela manhã, tentar descansar, tentar fazer alguma coisa, porque se a gente deixa isso acumular, acaba que vira uma bola de neve e quando a gente vê, já tá... A história quando vai ver. É. Dresdre, a gente tá chegando no finalzinho do nosso episódio e eu queria que tu deixasse aí uma dica pros empresários que estão escutando a gente, e na verdade para todo mundo, que isso é para todo mundo, não é só para empresário. O que eu poderia... Eu nunca fiz nada disso, não sei o que é isso. Como é que eu poderia começar em casa? E para depois, né, procurar uma ajuda. Quais as formas que você vê assim que são benéficas e que poderiam ajudar muito a gente nesse momento de pressão? Então, é como eu trouxe, né? Às vezes ouvindo os áudios de frequências, as meditações guiadas, trazendo essa parte de entendimento de estar mais próximo da natureza, equilibrando, às vezes fazendo uma leitura, como vocês dois trouxeram, tantos livros que trazem o autoconhecimento e buscando, né, se perguntar por que esses níveis de estresse estão tão altos e como eu posso trazer um equilíbrio para isso no meu dia a dia. O que mais eu vou fazer para não estar sempre com esses processos, né? Eu queria ensinar uma técnica bem simples, que também a gente pode sempre utilizar, tá? A gente vai fazer uma respiração bem profunda, do jeito que eu falei, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca e colocando o umbigo para fora, tá? Não é pelo tórax. E colocando o umbigo para dentro quando soltar o ar, tá? Então, vocês vão respirar. E aí, aqui onde a gente fala o eu, ou vocês vão fazer um toque, ou pode ser uma batidinha. E aqui existe um órgão que está relacionado às nossas emoções, que é o timo, né? E ele, com o tempo, ele atrofia, ele diminui de tamanho. E por quê? Que é justamente naquela fase da adolescência em que a gente conhece, de fato, as emoções de uma forma mais intensa. E aí, então, ele está aqui, ele existe e ele está relacionado a essas frequências das nossas emoções. Então, a gente faz aqui o toque e fala, timo, ative-se. Timo, ative-se. Timo, ative-se. E aí depois você faz um carinho e isso conectado, né? Com os olhos fechados, com a respiração em conjunto. E você consegue observar de imediato como se tivesse uma paz. E você consegue se abrir de volta às suas emoções. Porque a gente se prendeu muito das nossas emoções, né? Então, é uma técnica simples que ajuda bastante, pode ser uma contribuição em momentos de maior intensidade. É sempre bom antes de trabalhar e depois quando chega em casa, né? Principalmente para não levar os estresses para casa também, que é uma coisa que a gente luta muito, só que às vezes é difícil. E também, eu até esqueci de falar, eu comprei, né, um livro que o nome dele é 5 minutos por dia. Então é tipo um diáriozinho, onde ele, pela parte da manhã, você senta para responder 3 perguntazinhas, o que pode fazer meu dia melhor, eu sou, aí você cria as afirmações, e no final da noite também, aí ele faz mais 2 perguntazinhas, e todo dia você demora nem 5 minutos para fazer isso, eu tô fazendo isso aí, eu começo a perceber, começo a analisar meu dia, nossa, essas coisas que aconteceram foram tão bacanas, e coisa que se eu não fizesse isso no caderninho, eu não tinha nem percebido. E a gente sempre tá focado tanto nos problemas, nas dificuldades, e acaba esquecendo as coisas boas que acontecem. É isso. Né? Bem complicado. Dresdre, muito obrigada pela sua presença. Foi eu que super agradeço, né, pelo convite de vocês. Eu falei que ia ser uma conversa leve, né? Eu espero poder ter sido uma contribuição bonita, né, para quem tá aí nos ouvindo, para vocês também. Porque eu amo muito tudo que eu faço e eu acredito que todos nós precisamos, né, inclusive eu. Então, quanto mais autoconhecimento, mais cura, mais transformação, mais equilíbrio e menos estresse. É isso aí. Muito obrigado, Dresdre. Pessoal, até a próxima. Valeu. Tchau.